Olá! Olá! Bem-vindos a mais um programa A2 e Você, aqui pela RS Play TV. Aproveitando o gancho do mês de outubro, traremos um assunto muito pertinente para essa época. Hoje vamos falar da saúde física, mental e emocional e os cuidados que você deve ter com seus exames em dia. E fique atentos que hoje nós temos uma história impressionante, emocionante, que vai impactar as suas vidas, assim como impactou diretamente a minha vida. Fique com a gente! Então, pessoal, tudo bem? Aproveitando o mês de outubro, queremos trazer momentos de reflexão para todos, os casais, a esposa e principalmente o relacionamento. E aproveitando esse momento, nós temos hoje uma história que é emocionante e que aconteceu com nós. Momento de reflexão para o Outubro Rosa. E quem vai contar essa história para nós é a minha esposa amada, a Rejane. Obrigada. Então, a minha história começou em abril do ano passado, quando a nossa filha foi consultar com uma ginecologista no centro clínico em Novo Hamburgo. E as duas se identificaram muito. E ela disse: mãe, tu tá com os teus exames em dia? Eu disse: na verdade não, estou super bem, me sentindo super bem, ativa. Nós trabalhávamos de segunda a segunda e desde antes da pandemia eu não fazia os meus exames de rotina. Ela disse: então vou marcar para ti. Eu disse: não, capaz, nem tenho tempo para isso, não precisa. Aí diz ela: não, mãe, é importante, vou marcar para ti. Até que um dia ela me liga e diz: tua consulta está marcada a tal horário. Eu disse: tá, ok. E fui, meio contra gosto, fui. Cheguei lá, fiz o preventivo, ela me receitou vários exames para fazer, mas tudo normal, exames de rotina. Quando veio o diagnóstico dos exames, antes dela me falar, sentei na frente dela e ela me disse: Rê, deu um pequeno problema, alteração nos teus exames. Eu disse: como assim? Tô me sentindo bem, tô ativa. E ela: o teu diagnóstico é de câncer. Aí eu: como assim? Isso não é meu, isso não faz parte de mim. Não era de mama. Como é que foi o impacto disso para ti no momento? Porque eu não estava junto contigo, né? Tu e a Nath foi. Sim, porque, né, na verdade eu estava sozinha porque eram simplesmente exames de rotina, né? E na hora eu simplesmente disse para ela: não, isso está errado, né? E no meio daquelas sensações todas, foi bem difícil, assim, assimilar tudo em questão de segundos. Aí eu disse para ela: não, mas não é meu, tem certeza? Ainda questionei ela. Aí diz ela: sim, tá aqui, mas para a gente ter certeza, eu vou te passar com outro médico para te fazer mais alguns exames para a gente, né, tirar todas as dúvidas. Desci, era num 2 andares abaixo do que ela atendia, fui lá, marquei com ele a consulta, né? E comecei a fazer os exames, né? Lembra que... Só que isso muito espaçado, os dias. E eu lembro que no primeiro exame que eu fiz com sedação, me deu uma alergia enorme. Uma narina trancou e os olhos inchou tudo e estava sempre lacrimejando. Sim, lembra? Ficou aquilo. E a médica tinha me dado um remedinho para dormir. Aí ela disse: não, vou te dar, é um calmantezinho, tu toma lá de noite, dorme tranquilo e tá. E eu tomando o remedinho para dormir. E começou aquela época de enchente. Então, marcava exame, desmarcava o exame, marcava exame de novo, não podia passar porque as estradas trancadas. Isso é recente, então, né? Foi maio de 2024, mais ou menos, né? Sim, foi o ano passado, entre abril e início de maio. E
continuamos fazendo os exames. No segundo exame que eu fiz com sedação, trancou as duas narinas e os olhos enormes, lacrimejando. Naquela noite foi quando eu fiz, durante o dia eu fiz endoscopia e colonoscopia com a sedação. E quando chegou de noite, como estava tudo congestionado, pensei assim, eu não vou tomar o remédio. João havia, acho que era uns 3 dias que tu tinha cortado o cabelo, né? 2, 3 dias. Então eu estava com o cabelo bem mais curto. Bem curtinho. Naquela noite, eu disse para ele, eu não vou tomar o remédio para dormir, porque eu tenho medo, como eu estava respirando somente pela boca. Fiquei com medo, realmente, de trancar tudo e dormir, né? Porque o remédio realmente, ele apaga. E trancar, eu disse, eu não quero morrer sufocado. E o João, ele dorme muito rápido. Questão de... Tem dias que nem... quer dizer, dias não, noites... Eu conto até 3. 1, 2, 3 e vou desligando o braço direito, o braço esquerdo, cabeça, pescoço e desligo. 5 segundos. E eu lembro que eu acomodei 2 travesseiros, né, para dormir meio sentada e coloquei a mão embaixo da cabeça dele. E estava ali, sonolenta, mas não estava dormindo, né? E só para completar, desde o diagnóstico até essa data, nós intensificamos as nossas orações, as nossas meditações. Então a gente se uniu muito, né? Porque na verdade a única pessoa da família que sabia era o João e a Nath. E o Rodrigo. Né? Eram as 3 pessoas, porque na hora que eu saí do hospital, o Rodrigo havia me ligado, e daí ele viu que a minha voz estava estranha, e ele perguntou logo o que tinha acontecido, e eu comecei a chorar. Então não tinha mais como esconder dele. Mas para minha mãe não falei, para minha irmã não falei, para os meus outros 2 filhos também, no momento, ainda não tinha falado. Então, entre aquele período de pré-sono, eu lembro que um anel de luz dourado se abriu no teto do nosso quarto e eu tive muito medo. Na hora eu tive muito medo. E eu só pensava assim, não me leva porque eu não quero morrer. Foi muito incrível assim. E no meio daquele anel de luz, uma bola branca, e eu tentava pegar os cabelos do João, tentava chutar ele, e eu não conseguia, porque o meu corpo ele realmente ficou imóvel. E eu só pensava mentalmente, não me leva, porque eu não quero morrer. E aquela bola veio, entrou, saiu, entrou novamente, saiu e explodiu do lado de fora da janela. Nisso, quando a bola explodiu, nós moramos em apartamento e na veneziana, ou persiana? Na persiana, apareceu os vincos, assim, da persiana bem certinho. E coisa que com a luz do dia não aparece. Então, quando a bola explodiu, eu chutei o João na hora e eu disse para ele, acende a luz, acende a luz. E daí, o que aconteceu? E ele lá, meio que dormindo e tal, eu disse, eu tô curada, lembra? E para me acordar tem que ser mais ou menos assim um foguetório gigante para conseguir me acordar. Ela fez uma festa, um estardalhaço, ela fez. E ele não entendendo nada, na verdade, do que tinha acontecido. Daí eu contei para ele, né, o que tinha acontecido ali, e eu não conseguia dormir com a luz apagada, porque eu sentia medo. Mesmo sabendo que eu estava curada, eu sentia medo. Então, quando eu acordei de manhã, eu liguei para a Nath e eu disse para ela, eu tô curada. E contei o que tinha acontecido. Aí diz ela, ai mãe, para com isso e tal. Eu sei que na semana seguinte tinha consulta, então, com a médica, porque como ela pediu que
teria que ser feita uma cirurgia de urgência. Eu tinha consulta com a médica. E daí ela disse, esse teu negócio aí de estar curada, tu tendo visões, alucinações, eu vou contigo. Disse, tá, tudo bem. Cheguei lá, os exames estavam prontos e tal. Levei para a médica e a médica na minha frente, ela começou a olhar os exames. Nath ali sentada, eu aqui, a médica do outro lado da mesa, e ela começou a olhar os exames. Ela disse, Rê, falta um que eu te pedi. Daí, desce lá e vê se tá pronto, que os laboratórios, alguns ficam embaixo. Sim. Aí, saímos eu e a Nath ficou ali na sala de espera, eu desci, peguei o exame, voltei. Daí, de novo, a médica nos chamou, olhou os exames. Daí ela disse assim, por que eu te pedi todos esses exames? Aí eu disse, porque a gente precisa marcar cirurgia, porque tu me disse que eu estava com câncer e tal. Aonde, só para especificar, aonde foi o local? No útero. Útero. Câncer de útero, né? E ela disse, tá, mas pelo que eu vejo aqui tu não tem nada. Daí eu disse, a Natália, como assim? A Nath é muito, né, expansiva e, né, como assim? Daí a minha mãe precisa fazer cirurgia e é urgente. E ela disse, não tem nada. Como tu está em pré-menopausa, tu volta daqui a 6 meses. Aí eu disse, tá. Daí eu olhei para a Nath e eu disse para ela, viu? Eu sabia que eu estava curada. Porque em nenhum momento eu aceitei que aquilo era meu. E a minha fé, a minha conexão com Deus, ela é tão grande que Deus me deu a cura. Só que, na verdade, até as piores coisas que nos acontecem, a gente sempre tem que tirar uma lição. E eu aprendi essa lição. Eu aprendi porque nós trabalhávamos de segunda a segunda e ali sempre no automático, né, freneticamente, e eu não cuidava de mim. Eu não olhava para mim. Então, teve que acontecer isso para que eu realmente parasse e desse importância para minha vida, para minha saúde e até para minha família, né? que talvez estava ficando de lado porque eu só pensava em trabalhar, né? Então, nesse Outubro Rosa, lembre-se que o quanto é importante estar com os exames em dia, estar com a saúde realmente plena e se amar. Se amar, ter o autocuidado consigo mesmo. Ainda mais depois dos 50, onde, por mim mesmo, sou praticante de atividade física, diariamente, instrutor, professor, eu sempre me acho que estou forte. Mas e por dentro, como a gente está, né? Exatamente. A questão toda, a gente, depois de um período, acho que toda a máquina, porque nós somos um corpo biológico, a gente vê só a carcaça, só a estrutura externa, mas por dentro, o que nos consome, anatomicamente, né, fisicamente, a gente não consegue ver. A gente consegue sentir o quê? São emoções. Eu estou sentindo uma dor de cabeça, estou sentindo uma tristeza, estou sentindo uma angústia. Né? Mas agora, o que está acontecendo por dentro do nosso corpo, a gente não consegue visualizar. Então, esses rotineiros, esses exames rotineiros, vamos supor, mensais eu não preciso dizer, mas eu acho que cada 6 meses, tem que haver, sim, uma rotina, né, simplesmente para ver como está. Uma vez eu visitei um urologista e ele disse assim, não faça exames rotineiros. Eu olhei para ele assim, como assim não? Porque daí tu vai descobrir o que tu tem. Daí como assim não? Então eu tenho que morrer silenciosamente. Mas esse é o propósito, né? Sem descobrir aquilo. Porque às vezes a gente vai negligenciando, né, as dores, dor de cabeça frequente, dor de estômago frequente, e a gente vai negligenciando e às vezes realmente pode ser algo mais grave. E a lição que fica para mim de todo esse contexto em relacionamentos é assim, eu vou perder minha esposa, eu vou ficar sem a minha parceira. Porque quando a gente tem um diagnóstico de câncer, ninguém fica imaginando, não, é só uma coisinha, né? Porque câncer, para a maioria das massas, e acho que para quase todo mundo, significa, estou com câncer, minha vida está sendo abreviada, eu vou morrer. Ok?
Então eu olhava para ela e começava a pensar assim, o que ela me pediu para fazer? O que ela pediu para me fazer juntos? E já comecei a me preparar. Vamos sair para viajar, vamos sair para fazer alguma coisa que a gente nunca tivesse feito, né? Mas daí, depois que descobriu que não tinha nada, daí já cancela tudo. Para ver como sugere as emoções da gente, né? Então, é uma coisa muito louca isso, porque quando se tem a sensação de perda, tu tenta lutar para conquistar de novo. E quando tu tem na mão, tu não dá a mínima. Não é que não dê a mínima, mas a gente não faz a questão, às vezes, de perguntar, tu está bem? Na verdade, eu acho que é a questão ali de tu não tirar tempo, muitas vezes, né? Para dedicar aquilo que realmente importa. E naquela época, realmente, nós estávamos trabalhando demais, então não tinha muito tempo para pensar ali, vamos viajar, vamos parar, vamos fazer exames, né? Enfim. Mas são coisas que acontecem com casais normais, né? Quando a Rê falou ali sobre... E nós não somos superiores a isso, né? Então, exato, humanos. Mas quando a Rê falou ali que havia algo mais importante que a família, sim, a família para nós é um grande pilar, ok? Mas no próprio avião, quando se entra, se ensina, o primeiro momento é você, em caso de despressurização da aeronave, vai cair as máscaras de oxigênio e você tem que se abastecer com oxigênio, certo? Ok, daí a pergunta que se faz é o seguinte, você e seu filho, ele tem 2 anos. Quando cai a máscara, você coloca oxigênio em você ou no seu filho? A maioria das pessoas ainda sugere colocar a máscara de oxigênio para salvar o filho. Só que em caso disso acontecer, ele não sabe operar a máscara. Quem opera é você. Então, o correto é você se manter viva e manter seu filho vivo. Ok, se nessa situação a máscara de oxigênio faz esse efeito, então se você estiver sempre bem com a sua saúde, com a sua mente, com as suas emoções, então você consegue cuidar junto as emoções da sua família, consegue cuidar dos seus entes, mas você primeiro estando sempre bem. Tu não acha que isso é interessante? Sim, com certeza. Porque o que a gente vê muitas vezes é as pessoas se importarem tanto com a vida dos outros e negligenciar a própria saúde. Porque fulano, eu vou lá cuidar do fulano. Ok, eu tenho que ajudar o outro, tenho que fazer isso. Tá aí você. Está cuidando de você? Aí, quando vai ver, a pressão está alta. O que mais? A diabetes está desequilibrada. Né? Os exames estão todos fora da casinha. E você está ali se importando com o outro e não cuidando de você. E muito interessante também a questão da fé. Eu me lembro que nesse período, a gente sempre tem o hábito de a gente sentar após o nosso café da manhã. A gente tem os nossos rotineiros, a gente faz uma série de exercícios, né, de meditação, reforço de personalidade. E nas meditações, quando a gente conseguia focava no quê? Em a gente ver a gente bem. Na cura. Trazer aquilo. Eu não tenho nada, eu sou saudável, né? Tu conseguir focar nisso. Isso imaginar, né, o corpo saudável. E nós acreditamos nisso, né, Rê? Sim. Tanto que nós temos lá 2 livros que eu acho fantásticos e fundamentais, nós lemos ele. E durante esse período nós lemos, né, esse livro que fez também total diferença da maneira como pensar em relação à doença. Um é sobre epigenética, é um livro chamado A Biologia da Crença, do um cientista, né, o Bruce Lipton, que ele fala a importância do ambiente que se convive, a importância daquilo que se assiste, daquilo que se vê. O que se consome, na verdade, hoje em dia. O que se consome, ok? Porque a maioria das doenças, hoje, elas não são físicas, elas são emocionais, causadas por um estresse crônico que as pessoas têm. E hoje convive com celulares, internet, a mídia está sempre de encontro a gente, né? Então, as pessoas vivem aí com um nível de estresse elevado
um nível de cortisol muito alto. E isso, imagina, o corpo está sempre com o acelerador apertado máximo. A pessoa sofre sem ver. Então a questão é escolher exatamente o que tu consome, né? Exato. Porque Nós, por tudo exemplo, isso, tanto a TV quanto o celular, eles têm muitas coisas boas. Ótimas. O nosso programa, por ótimos exemplo, aprendizados. que está trazendo aqui conscientização. Muito, e não só o nosso aqui na RS Play, né, mas vários programas que a gente assiste ali e com conteúdos muito bons. Mas a maioria das pessoas, elas não conseguem olhar para conteúdos bons porque elas provavelmente já se acham boas. Elas têm que ver o quê? A tragédia, a dor, o sofrimento. Tu sabe que ontem eu ainda ouvi algo sobre isso? Que as pessoas, elas dão mais ibope para as tragédias do que para o bom, né? Pois é, isso afirma. E a gente sempre comenta, né? Para estar com pessoas que nos fazem bem, que têm uma energia boa, né? Que elevam a nossa energia também. Pessoas que nutrem e não que drenam a nossa energia. Questões dos ambientes também. Ambientes que tenham energias boas, que sejam carregados de coisas boas. Né? Claro que em alguns momentos é inevitável, né? Como estar dentro de um hospital, a energia não é boa. Tá, e como é que é, vamos supor, tu quando vai no salão de beleza, no ambiente da fofoca, um falando da vida dos outros, como é que é isso? Tu entra no assunto Antigamente eu entrava no assunto. Tu procura te bloquear? Porque não, hoje em dia ali não. é onde fala que tá tudo ruim com ela, que deu ruim com a outra, né? É só dor e sofrimento e falar... Mas tem alegrias também. Mas geralmente quando eu vou, eu procuro, quando estão falando assim de coisas ruins, eu prefiro não entrar naquela energia. Sim. E me resguardar em relação a isso. O segundo livro que a gente também falou, que a gente leu e que fez muita diferença para nós, é um livro do Joe Dispenza, né? Que é Você é o Placebo. E ali não fala só de fé, mas como científico também. O que acontece quando a gente acredita naquela coisa que vai fazer a diferença na nossa vida? Né? Então, muitos aspectos que nos acontecem é a escolha do ambiente e aquilo que você pensa. Uhum. Tu não acha? Sim, com certeza. Mas agora, vamos lá. Falando de ambiente. Um bom ambiente para se estar... feliz, alegre, comendo aquilo que se gosta. É um bom ambiente? Com certeza. Música agradável. Falou nisso, falou em felicidade, falou em trip e açaiteria. A trip e açaiteria, onde você vai lá com sua família, vai desfrutar do melhor buffet de açaí, pagando um valor único, não tem balança, gente. O negócio é de outro mundo, não tem balança. Você vai lá, paga um valor único, coloca o que quiser dentro do seu copo, senta desfrutando do ambiente perfumado, atraente, climatizado, leve. Foi tudo pensado para as pessoas serem felizes. Para ativar os 5 sentidos. Exato. E aí sair desse estresse crônico, né? Que as pessoas é trânsito, é buzinada, é família, é filhos, né? Então, vai na Trip Açaiteria, achem lá nas nossas mídias, @tripaçaiteria e confira a mais perto de você. Então, cuidar da saúde física, mental e emocional é um ato de amor. E também, e não apenas o cuidado com o corpo, mas com a vida. Então, cuide-se. Nós, por exemplo, nós temos então a nossa rotina. Nós levantamos, nós fazemos nossas meditações, nós fazemos as nossas preces. Após isso, nós vamos para a academia. Como eu sou personal... tem os rotineiros também. São os rotineiros. Como eu sou personal, eu sou personal da minha esposa. Eu vou lá e cuido da saúde física dela. Né? E com isso também nós temos um cuidado muito grande sobre aquilo que nós assistimos também, onde a maioria dos noticiários, novelas, enfim, falam o quê? Que o pobre é o mocinho da história.
Tu já viu isso? Aquelas novelas de drama, quem é que é o mocinho? Geralmente é o pobre, né? Quem é que é o ruim? São as pessoas ricas, as más, que convergem muitas vezes as nossas crenças e as nossas emoções para coisas que a gente nem precisava relevar isso, né? Então, cuidar da nossa cabeça e de programas que a gente vai assistir que realmente nos alavanque para uma vida mais próspera, faz toda a diferença. E a gente tem aquele lema, né? Crescer e contribuir. Porque quanto mais a gente cresce, mais evolui, mais a gente consegue passar conhecimento e ajudar também o próximo. Tanto que no nosso carro a gente costuma ter sempre ali bolachinhas, né? Alguma No coisa inverno, a gente tem, cobertores. que a gente carrega no carro. Quando a gente chega na sinaleira, vem aquele pedinte, a gente sempre ou colabora com algum alimento, né? Uhum. Isso nos faz bem, isso nos faz sentir que a gente serve para alguma coisa. O nosso programa que a gente vem trazer aqui também é uma forma da gente arrumar a nossa mente, de trazer assim, ó, gente, funciona. Colocar as suas emoções em dias, cuidar do seu corpo, fazer seus rotineiros, a gente aprendeu isso. A gente foi estudando e entendendo que um precisa do outro. Ela faz a comidinha para mim deliciosa. Ela cuida da minha roupinha cheirosa, né? E eu cuido de tudo junto para que cada vez a gente seja mais feliz. Isso aí. Né? Então, mulher que se ama, transforma. Mulher que se previne, inspira, vive mais e vive melhor. Então, espero que você tenha curtido o nosso programa de hoje. A gente traz, então, a reflexão sobre a importância dos seus exames, dos seus cuidados com a sua saúde, tanto física, mental e emocional. Vem com a gente e fiquem ligados. Até o próximo programa.